Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer a correção das atividades de literatura que a prof deixou para vocês nas últimas aulas. Então, é o seguinte, responda as questões 7 e 8 com base no texto. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando num frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça? Poti levantava a taba de seus guerreiros na margem do rio e esperava o irmão que lhe prometera voltar. Todas as manhãs subia ao morro das areias e volvia os olhos ao mar para ver se branqueava ao longe a vela amiga. Pessoal, esse trecho é de um livro chamado Iracema, A Virgem dos Lábios de Mel, de José de Alencar, tá bom? É bem legal, se vocês tiverem interesse, dê uma procurada, deve ter disponível na internet, domínio público, tá bom? Iracema é o nome da obra. Transcreva a passagem do texto em que se pode assinalar a função cognitiva. O que é essa função cognitiva? Falamos anteriormente, tá? Que essa função, ela é um pouquinho diferente das outras que nós vimos, porque aqui o conhecimento do escritor atravessa o conhecimento que o leitor tem do mundo, tá? E os dois estabelece um diálogo, tá? No qual estão em confronto duas percepções. Por que duas percepções? A percepção do autor e a percepção do leitor. Então, vamos lá. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça? Qual é o assunto sobre o qual o autor se apoia para compor a narrativa? Responda tendo em mente a passagem transcrita. Então, vejam que o José de Alencar ele é um autor do período literário chamado Romantismo. Vocês vão estudar isso no segundo ano, tá? Então, fez parte das intenções dos escritores brasileiros desse período e a construção de um imaginário nacional, tá? Porque o romantismo, ele tinha muito dessa questão de amar a pátria, amar a natureza, então tinha toda uma preocupação em trazer para a gente essa questão da ideologia da própria terra, tá? Então, fez parte das intenções dos escritores brasileiros desse período a construção de um imaginário nacional, tá? Tendo em vista que o Brasil havia se tornado uma nação a partir da Declaração da Independência de 1822. Quando se lê havia aí a predestinação de uma raça, é possível reconhecer na reflexão literária sobre a formação social do país, tá? Ou seja, a formação social do Brasil. Correto, gente? Questão 9, tá? Então, a questão 9, vocês vão ter um trecho de um conto, e daí o texto 2, que é relato de um certo Oriente, tá? Do Milton Ratum, que está na lista dos livros que a Federal pediu para o vestibular agora deste ano. Então, diz assim, as representações da Amazônia na literatura brasileira mantêm relação com o papel atribuído à região na construção do imaginário nacional. Pertencentes a contextos históricos distintos, os fragmentos diferenciam-se ao propor uma representação da realidade amazônica em que se evidenciam. Então, aspectos da produção econômica e da cura na tradição popular, tá? Vejam que nós temos até um trecho que está marcado no texto aqui, que entre aspas, e diz ali, e existem ervas que não curam nada, revelava a lavadeira, tá? Mas assanham a mente da gente. Então, vejam que ele traz aqui essa questão dos aspectos da produção econômica e também da cura na tradição popular, certo? Vamos em frente. Temos aqui a questão 10,
tá? Nós temos uma obra aqui do Picasso, e daí ele diz assim: o quadro Les Demoiselles de Pablo Picasso representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela pintura de modelos em planos irregulares. Se vocês perceberem ali, realmente, né, não é aquela pintura que é retratista, fiel. Aqui nós temos os planos irregulares, tá bom? Seguindo. Eu pedi também para vocês realizarem a atividade da página